Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Genésio Lopes Mendes e esse é mais um programa Visão Sistêmica. Um programa destinado, à divulgação dessa técnica maravilhosa criada pelo grande alemão Bert Hellinger. Visão Sistêmica vai ao ar aos domingos às 9h30 da manhã, aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 da Vivo. Gratidão por sua audiência, gratidão por entender um pouco mais dessa técnica. Hoje nós vamos falar bastante como ela aconteceu, como o Bert, por essa vida maravilhosa que ele teve dedicado à terapia. Vocês sabiam que a constelação familiar, ela vem como uma grande ferramenta terapêutica. Muitas filosofias, elas acontecem através de alguns autores com outros objetivos, muitas vezes filosóficos, muitas vezes de estudo, mas a filosofia da constelação familiar, ao meu ver, segundo a versão do Bert Hellinger, que é a constelação que nós seguimos, ou seja, nós achamos, e eu particularmente acho, que o grande criador e codificador das constelações familiares é o alemão Bert Hellinger. O Bert, ele veio com esse propósito, está aí a foto dele, esse propósito, esse alemão fantástico, no qual eu tive o prazer de fazer alguns workshops com ele. Hoje ele já se aposentou, ele está na Alemanha num descanso super, tem direito a isso, num descanso realmente merecido. Ele se formou, ele estudou, ele começa estudando num orfanato marista, no qual ele reconhece que foram os anos mais felizes de sua vida. E depois disso, ele entra para o serviço laboral, alemão, é convocado para a guerra, ele acaba sendo capturado pelos americanos, sofre os horrores dos campos de concentração por um campo americano, consegue fugir, termina seus estudos como padre e depois ele é destacado como missionário na África. Lá ele se torna o diretor da escola de formação na África. Mais uma vez, ele supera toda a dificuldade da vida. Lá na África ele começa a sua saga terapêutica, no contato com a constelação, primeiro com a terapia de grupo familiar, trazida pelos padres anglicanos nesse contato, ele começa, talvez ali, a sua saga terapêutica. Depois disso, ele fica lá por 16 anos como grande missionário na África, e aí ele vai para os Estados Unidos estudar com vários autores que influenciaram a psicologia moderna. É Arthur Janov, Milton Erickson, outro, Virginia Satir, Eric Berne, depois de ter estudado Kant, e aí ele se forma psicoterapeuta, pedagogo, volta para a Alemanha e ali ele se torna um dos maiores terapeutas europeus. E durante essa saga ele começa a codificar e a costurar essa grande terapia, essa grande ferramenta de terapia que é a constelação familiar. Então, para vocês verem, ela nasceu a partir de um terapeuta, ou seja, é uma ferramenta criada pelo próprio profissional. Talvez por isso que os resultados da constelação familiar, ela seja tão objetiva, tão rápida e tão eficaz. É por isso que Visão Sistêmica vem ao ar aqui através da TV Guarulhos, todos os domingos às 9h30 e com a reprise terças-feiras às 22h30, para trazer você para essa técnica, para que você consiga aumentar sua perspectiva no olhar. O que a visão sistêmica traz para você? Ela vai te trazer o primeiro conceito, que você é todo e parte de um todo ao mesmo tempo. Você é todo como pessoa ou toda como pessoa, mas você faz parte de um sistema. Ela vai te mostrar também que nós operamos por forças ancestrais, por força dos nossos ancestrais, ou seja, nós podemos dizer que nós temos um livre-arbítrio limitado em 5% das nossas ações.
talvez 95%, alguns autores dizem isso, eles acontecem por força do sistema ou das circunstâncias às quais nós estamos inseridos. Então você ter essa ótica vai te ajudar muito nas tuas questões, sejam elas questões de saúde, sejam elas nas questões de relacionamento, sejam elas nas questões financeiras. E nós sabemos que através da constelação existem leis ou normas no qual o Bert Hellinger, além de codificá-las, simplificou para nós, são como as leis que elas atuam sobre as nossas ações. Por exemplo, como é que nós sofremos? A todo momento nós estamos sofrendo o quê? A ação da gravidade, não é? E aí, como é que eu faço com a ação da gravidade? Bom, se eu soltar o meu corpo, ele cai. E aí o Bert coloca 3 leis que nós chamamos de leis de perpetuação ou leis de harmonização dos sistemas e da vida. Qualquer sistema, ou seja ele o da sua vida, da sua família, da sua organização, da sua saúde, das suas questões, sejam elas jurídicas ou até com os animais, e nós vamos falar como é que isso funciona, existem 3 leis básicas, que são as leis. Qual é a primeira lei? Pertencimento. Tudo na tua vida te pertence. Pertence a tudo e a todos que estão ao teu entorno. Segundo, você dá pertencimento. A segunda lei, hierarquia. Como é que você trabalha a hierarquia da sua vida? Você está no seu papel, e já já nós vamos falar do papel do indignado, que é o que está acontecendo muito. A gente tem visto isso no dia a dia e eu vou discutir isso com você. E aí o que a gente faz? Com esse papel de indignação, eu estou no papel de indignado, eu estou no papel de filho, eu estou no papel de pai, será que eu estou no meu verdadeiro papel? A hierarquia que o Bert determina é essa, para que você ache o seu papel na vida. E para isso ele teve uma grande influência da Virginia Satir. Depois a terceira lei é a lei do equilíbrio de troca. Tudo aquilo que eu dou, eu devo receber em troca. Porque se eu dou demais, ou eu recebo demais, eu crio o chamado emaranhamento do Bert, ou o que nós podemos chamar de inflamação dos sistemas e das relações. Se eu dou muito para uma pessoa, inconscientemente eu começo a sentir raiva dessa pessoa, e essa pessoa também sente raiva. Sabe por quê, telespectador? Porque a alma, ela é pagadora. A alma, ela é um ser que vem em evolução. E aí o que nós queremos? Equilibrar tudo. Eu quero equilibrar minha troca com você. Eu te dou informação e você me dá audiência. Tudo funciona dessa maneira. Então, essas 3 leis, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca, vão mudar a sua vida. Toda e qualquer questão que você tiver na sua vida, você colocando essas lentes, a primeira, será que está faltando em termos de pertencimento? E já já eu vou dar exemplos disso. Segundo, qual é a deshierarquia, se houver essa palavra? Então, como eu estou fora da hierarquia? Por exemplo, uma questão básica. Por muitas vezes nós filhos queremos ocupar o lugar dos nossos pais. Por muitas vezes nós pais queremos ocupar o lugar dos nossos filhos. A gente inverte os nossos papéis. E segundo o Bert Hellinger e a nossa experiência com constelação, a gente pode perceber isso, percebemos muito nos nossos workshops, nas nossas terapias, nós percebemos que quando existe deshierarquia, alguém fora do seu lugar, a gente acaba criando emaranhamentos, ou seja, inflamações, ou seja, a gente acaba criando questões. E o equilíbrio de troca. Será que eu estou contente comigo mesmo? Eu estou contente com o que eu dou para o planeta e o que eu recebo do planeta? Será que o meu corpo está contente com tudo aquilo que eu dou para ele? Como é que eu me alimento para que ele me dê disposição, saúde e energia? Então, essa é a visão sistêmica, é uma visão global, é uma visão no qual você olha que atrás de você existem vários sistemas atuando. Então, vamos agora falar um pouco do INCOI. Eu vou chamar as fotos do nosso curso de formação. Se você se interessou pela constelação familiar, está aí na sua tela o quê? O nosso curso de formador, para que você possa ser um terapeuta dentro
da constelação familiar, usando essa ferramenta, a constelação familiar. Os nossos módulos são mensais, é um curso com 12 módulos básicos, 6 de especialização. Você pode fazer parte também do grupo de terapeutas do INCOI. Se você já trabalha com a linha de cura, com a linha de assistência, se você é médico, veterinário, se você é um profissional na área de assessoria e consultoria empresarial, venha conhecer o curso do INCOI. Eu vou pedir para o Pércio que está na mesa hoje, aliás, gratidão pela mesa, né, pelo nosso trabalho técnico, gratidão à diretoria, ao Fernando Mauro da TV Guarulhos, que nos permite estar aqui. E o Pércio vai colocar o vídeo das nossas alunas do INCOI, para que você possa tomar contato com essa energia, como é que a gente trabalha esse curso. O momento em que me falaram da constelação familiar foi um momento onde eu já estava passando por um processo de câncer, e aí ali eu tive toda uma compreensão de tudo que eu já tinha trabalhado em terapia, mas a constelação ela faz você ver, você se coloca em primeiro lugar como observador da sua história, observador do seu campo, observador dos seus familiares, observador de todo o processo que você passa internamente, né? Depois disso eu acabei participando de todos do curso. Durante cada módulo eu fui aprendendo diversas coisas, me trabalhando, e o que eu era lá para hoje assim é uma mudança impressionante, assim. A constelação familiar para mim, ela veio com uma busca de autoconhecimento e foi uma expansão de consciência. Eu senti uma energia tão forte, eu só estava assistindo, não estava nem participando, mas aquilo foi tão forte, eu senti uma energia que eu falei, nossa, eu quero aprender com ele. É um dos meios para me encontrar, né? E ele dá uma liberdade para as coisas que precisam acontecer terem espaço e força. Quando você aprende as ordens do amor e aplica tudo isso na sua família, na sua vida, no seu trabalho, no seu emprego, muda tudo. A visão sistêmica muda tudo dentro de nós e nosso relacionamento com as pessoas lá fora. São as nossas alunas do INCOI, o Instituto de Constelação Integral. E o nosso objetivo, né, como formadores e facilitadores, o nome do nosso instituto já diz, Instituto de Constelação Integral. Então nós integramos várias outras técnicas à constelação. Constelação, nós sempre deixamos isso muito claro, é uma criação, uma codificação do Bert Hellinger, mas ela conversa muito com outras terapias, principalmente na visão integral do Ken Wilber, né? A visão, para quem já é terapeuta ou já está na área integral, sabe como é que isso se alia, como é que a gente consegue aliar essas duas terapias e elas ficam mais fortes, como é que a gente pode ter outras visões do nosso cliente, como é que você pode levar para o seu cliente essa terapia tão fantástica, ou seja, como é que nós podemos, através, né, da constelação familiar, levar outros sistemas para a própria constelação. E um dos nossos sistemas de constelação, qual que é? É integrar, por exemplo, se você já trabalha com uma técnica de terapia, traz a constelação para agregar, você vai ver como é que ela vai expandir, como é que duas técnicas são mais do que dois. Você vai ver o resultado, é um resultado simplesmente fantástico. E o nosso convite para que você venha fazer o curso de constelação, você pode entrar no site do incoi.com.br, você vai ter todas essas informações. Nós também damos formações internacionais. Agora, em março, nós vamos a Portugal, a convite da nossa grande amiga Olga e do grande amigo Antônio, né, que também fizeram formação com a gente aqui no Brasil. A Olga fez um módulo de organizacional, foi lá o nosso contato. E eu tenho gratidão por voltar
as minhas raízes, as raízes dos meus pais. Eu sou brasileiro, mas meu pai e minha mãe são portugueses. E eu consigo voltar e equilibrar essa troca, né, levando a Portugal as técnicas da constelação familiar. Nós vamos fazer 3 módulos lá. Primeiro da pedagógica, segundo da organizacional e o terceiro módulo é o do transpessoal. Ou seja, o Brasil tem a maior cultura, a maior biblioteca espiritualista do mundo. E nós, como brasileiros, eu como espírita e cristão há 40 anos, consegui entender um pouco mais além da constelação, ou seja, aonde atua a transpessoalidade na constelação, até onde vai, né? Até onde é constelação, até onde a gente está trabalhando o nosso clã e aí aonde isso, né, passa, transcende a parte física. Então venha entender como existe a possibilidade dessa técnica ser inclusa. Eu gosto de dizer que a constelação familiar ela é plug and play. Ela é uma técnica tão bem elaborada e hoje vinha comentando com uma pessoa que ela realmente é como... Eu também fui metalúrgico a minha vida inteira, né? Por 40 anos eu produzi e ainda produzo fogões industriais e o nosso fogão, por exemplo, da Bel Fogões, ele é um fogão que foi produzido a partir de quem cozinha. Então, eu era do ramo de restaurantes e comecei a produzir o meu fogão, ou seja, com a ótica do cozinheiro, com a ótica de quem opera. E aí eu consigo entender o quanto é perfeita essa técnica, a técnica da constelação familiar, e o quanto ela conversa com as outras técnicas terapêuticas. Por quê? Porque o Bert, ele tem na sua história, quando a gente vai estudando e entendendo as técnicas, no mínimo 80 autores, e eu não estou exagerando em nenhum momento. Eu já tive contato com alguns em termos de estudo, até contato pessoal, e é fantástico, que todo mundo tem essa opinião, né, de como fluiu a constelação cristalinamente dentro da área terapêutica. Ou seja, ela é uma ferramenta que você vai se identificar, independente do teu nível de consciência, independente do teu país, porque hoje a constelação está no mundo inteiro, inclusive na China. A Hellinger Schuller, que é a escola do Bert Hellinger, hoje ministrada e tocada como diretora, CEO, é a esposa do Bert Hellinger, a Sophie Hellinger, que pega esse bastão. Aliás, foi uma cerimônia linda, foi no congresso do ano passado, recentemente aqui no Brasil, que o Bert Hellinger passa o bastão oficialmente para a Sophie Hellinger e ela está expandindo cada vez mais. É uma técnica que está crescendo em progressão geométrica, ela está sendo... Por quê? Porque ela é muito eficaz. A gente insiste nessa eficácia porque é importante que você tenha contato com ela para que você sinta. Vá a um workshop de constelação, não importa onde, você vai ter na internet, perto da sua casa, na sua cidade, no seu país, você vai ter alguém fazendo workshops e desenvolvendo a técnica de constelação. Então a constelação hoje, ela está pelo mundo inteiro e ela tem uma linguagem única, no qual ela se encaixa em qualquer língua, em qualquer religiosidade, em qualquer nível de consciência. Então, eu por muitas vezes tenho contato com evangélicos, com católicos, existem já alguns padres, algumas igrejas trabalhando a linha de constelação, porque ela é universalista, ela é cosmopolita, ela tem uma base realmente na linha de terapia. Isso que é importante, porque, segundo o Bert, essa é uma ferramenta de organização. Quando você organiza totalmente o seu clã, automaticamente você harmoniza. Por quê? Você vai para o seu lugar na vida. Você, se é filho, vai para o seu lugar de filho. É diferente, a gente deve descobrir o nosso lugar. Óbvio que no lugar de filho eu posso estar em muitos papéis. Então, quando eu estou no papel de filho, eu me comporto como filho. Quando eu estou no papel de pai, eu me comporto como pai. Essa versatilidade que a constelação vai trazer para você. Como é que você
vai lidar nas tuas questões no dia a dia? Chamando justamente as 3 normas que eu disse aqui: pertencimento, não é? Hierarquia e equilíbrio de troca. Eu também atuo como terapeuta e no INCOI nós temos outros terapeutas. Se você tem questões, sejam elas de saúde, seja ela, né, de relacionamento, seja ela de propósito, ou seja ela financeira, vem falar com a gente. Nós temos aí o nosso site incoi.com.br, né, no qual você pode entrar em contato, deixar uma mensagem, nós vamos retornar o contato para você, para que você, né, tenha o conhecimento do teu potencial. Nós sempre gostamos de trabalhar, como eu disse, outras técnicas junto à técnica da constelação. E a constelação, por muitas vezes, passa a ser uma ferramenta de investigação de alguns fatos que estão, ainda não reverberaram na sua vida, ainda não apareceram na sua vida. Então, a gente trabalha muito a questão de abortos que estão lá e você não conhece, algumas questões. Você sabia que, por exemplo, se você tem uma questão de relacionamento, por muitas vezes, ok, os ex-relacionamentos dos seus pais podem influenciar nos seus atuais relacionamentos. Então, como é que alguns segredos de família, é óbvio que ninguém vai bisbilhotar a vida de ninguém, mas nós vamos, através dos workshops de constelação, trazer à tona quais as causas da sua questão. Quando eu falo questão, são os problemas que a vida traz, é óbvio. Nós estamos aqui numa vida de experiência, experimentando, mas como você vai entrar em contato com a técnica da constelação, você vai perceber que o Bert é uma pessoa extremamente amorosa nas suas colocações. Ele é muito rígido porque ele define muito. Ele diz que nós temos 2 amores, o amor que cura e o amor que adoece. E aquele amor que adoece é um amor um pouco sem julgamento, é um amor um pouco hipócrita, é um amor mal intencionado, com segundas intenções. E o Bert, ele trata essa terapia como uma terapia a serviço da vida, a serviço da perpetuação da vida. Como é que nós, quando temos contatos com essa técnica e nos aprofundamos um pouco mais, a gente começa a discernir o amor que cura e o amor que adoece. Se você tem um filho junto a você, não deixa ele para a vida, ele vai ficar até os 40, 50 anos dentro da tua casa, por mais amor que você tenha a ele, você adoece esse filho. Se você tem relações tóxicas, quanto mais você dá muito e recebe pouco, você acaba emaranhando, você acaba inflamando as tuas relações. A constelação familiar ela ainda tem um aspecto muito amplo. Por quê? O Bert Hellinger cria essa técnica terapêutica, desenvolve essa técnica terapêutica através, né, de estudos que ele fez, praticamente, a gente pode dizer, pela vida inteira. Então, na década de 90, onde ele formata o atual formato da constelação, ele começa com os workshops. E os nossos workshops de constelação, eles são trabalhados com representantes, no qual a gente trabalha dentro de um campo chamado campo mórfico. Ela também pode ser trabalhada e desenvolvida através de bonecos. Então, o que eu quero colocar para você? Venha conhecer essa técnica, venha desenvolver isso, o potencial que existe dentro de você. E para isso que o Visão Sistêmica está aqui, através do INCOI, Instituto de Constelação Integral, que é o nosso patrocinador, para que você possa tomar contato com seus ancestrais, para que você possa entender que atrás de você existe uma grande força ancestral, para que você seja o melhor que o seu clã pôde produzir até hoje, para que você seja a cura do seu clã. Então, não deixe de entrar em contato, nós vamos estar aqui sempre à disposição, agradecendo sempre. Eu agradeço a Jesus, o meu grande mestre, ao qual eu dedico todo o meu trabalho. Eu agradeço ao Pércio por estar na mesa, ao Gustavinho, meu filho, que hoje está aqui no estúdio, meu filho caçula. A você, telespectador, pela sua audiência, pelo seu amor, pelo seu carinho. E nós vamos sempre
te deixar a mensagem do amor, a mensagem da vida, a mensagem da continuidade. Saiba que você veio a esse mundo para, óbvio, ter e curar tuas necessidades. Mas antes disso, você veio para ser feliz. E o amor de Deus está aí para que você entre em contato. Constelação familiar pode ser um desses caminhos, o qual vai abrir a tua perspectiva, vai abrir o teu coração para o teu clã, vai abrir o teu coração para o seu papai e a sua mamãe. As duas pessoas que estão mais próximas de Deus e de você é o seu pai e a sua mãe. Então diga sim papai, sim mamãe, você vai estar dizendo sim para o teu clã. No próximo programa a gente vai estar aqui para falar de mais constelação familiar. Eu agradeço a sua audiência por mais uma vez.